Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Se você chegou a esse vídeo e você crê que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou para te salvar, para te perdoar, não importa como você está chegando a esse vídeo, com uma doença, se sentindo doente, porque pela fé você já está curado, passando noites em claros, passando noites em claro, enfermo, se sentindo enfermo, você crê? Então, em nome do Senhor Jesus, seja conforme a sua fé. Se você crê que o Senhor Jesus pode, seja feito conforme a vontade dele e a sua fé. Amém? Então vamos pedir a direção de Deus para o estudo do Apocalipse no capítulo 17. Senhor Jesus, nos dá entendimento. Fala conosco, meu Pai, para que possamos compreender a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 17, a condenação da grande meretriz que engana as pessoas. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, 1 ao 5. Os termos prostituição e fornicação significam trocar o corpo através do sexo por dinheiro e todo tipo de prazer ou relações sexuais fora do matrimônio entre homem e mulher, instituído por Deus respectivamente. Também qualquer tipo de relacionamento sexual contrário à palavra de Deus. Mas aqui significam, além disso, a contaminação em sentido espiritual e moral, significando o abandono do primeiro amor, da pureza, da comunhão sincera com o Senhor Jesus. A Babilônia se voltou para a ganância, o pecado, o poder, seguindo seus próprios interesses, virando as costas para Deus e se entregando diretamente ao diabo e ao poder neste mundo passageiro. O que é e quem é a Babilônia? A mulher representa uma igreja. Essa grande prostituta, ela tem características similares de uma das principais religiões mundiais sediada em Roma. A besta que ela montava aqui representa todos os reinos que ela controla. Existem vários países influenciados por essa religião. Existem várias pessoas, nós cremos, que são controladas por ela. Aqueles que vivem uma vida contrária à palavra de Deus, ainda que não saibam, estão se curvando à Babilônia. Quando vivem com mágoa, não são dizimistas, têm relações sexuais ou qualquer prazer sexual fora do casamento, instituído por Deus entre homem e mulher, cultuam ou fazem imagens de escultura, não são decididos em sua fé no Senhor Jesus, não priorizam o relacionamento com Deus e por isso têm medo da morte, por não terem certeza de sua salvação eterna ao lado de Deus. É importante falarmos aqui que Deus não tem religião. É óbvio que o Senhor Jesus formou a igreja, como podemos ver em Mateus 16, 17 ao 19. E o Senhor quer que venhamos compartilhar nossa fé em uma igreja que esteja de acordo com a palavra de Deus e que nos leva a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Agora, a religião é justamente o contrário. Na religião, você não se relaciona diretamente com Deus, você apenas cumpre rituais, se apoiando em si mesmo, não no sacrifício do Senhor Jesus, como um desencargo de consciência, pois comete os mesmos pecados novamente, ou seja, não há arrependimento e mudança, só remorso. E olha lá, sem o menor fundamento bíblico, esses rituais. E ainda, de quebra, a religião diz que as pessoas terão chances de se arrepender depois da morte, no purgatório, ou seja, ou em qualquer outra teoria. Tudo que contraria a palavra de Deus. Veja só, está escrito em Hebreus 9, 27.
Da mesma forma como o homem está ordenado, destinado, a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. A religião não passa de uma forma do diabo enganar as pessoas, fazendo com que elas venham crer do jeito delas e não do jeito de Deus. Porque se todo mundo crer de um jeito diferente, não é possível que uma coisa oposta à outra esteja certa também, sendo que Deus é um só. Deus nos deu inteligência, pessoal? Apenas para desencargo da consciência. O mal quer que as pessoas entreguem o destino de suas almas, que são eternas, nas mãos de líderes que não temem a Deus, para viverem enganadas. Por isso, amigo, leitor, procure avaliar se a igreja que você frequenta está de acordo com a palavra de Deus. Peça a direção de Deus, pois o Senhor nos dá todo o tempo e condições necessários para chegarmos à verdade. E a verdade só existe uma. Se duas coisas estão em contradição, então uma delas é verdade e a outra é mentira. Procure verificar se sua denominação leva os fiéis ao ensino do Apocalipse, que trata dos nossos dias e do fim dos tempos. Procure avaliar se sua religião está baseada em rituais e penitências, porque se ela não te leva a conversar com Deus, a desenvolver comunhão com o Senhor Jesus, ou ainda permite que sejam feitas orações a qualquer outro nome que não seja o Senhor Jesus Cristo, que aceita você reverenciar outro nome que não seja, não louvar o nome do Senhor Jesus, louvar outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus, se ela cultua imagens de escultura, a verdade é que essa igreja não é cristã e faz parte da Babilônia, deste sistema corrupto que tem afastado as pessoas de Deus. Uma igreja que tem uma comunhão com Deus fria, religiosa, não ama a Deus sobre todas as coisas, não ama o próximo como a si mesmo. Então, cuidado para você não ser enganado. Veja a orientação que o Senhor Jesus nos dá sobre esse tipo de igreja e religião no capítulo 18, no versículo 4 e 5 de Apocalipse. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Fuja das igrejas que pregam a mentira e de que devemos dirigir nossas orações a qualquer nome que não seja o Senhor Jesus Cristo, além de ser uma afronta a Deus que se sacrificou para nos perdoar e nos salvar na cruz do Calvário, é uma mentira que contraria absolutamente a Bíblia. Como está escrito em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você não precisa de nenhum homem ou santo ou qualquer intercessor entre você e Deus, amigo. Através do santo nome do Senhor Jesus, você já está na presença de Deus. Quando o Senhor entregou o seu Espírito ao Pai na cruz, o véu do tabernáculo se rasgou. Significa que todos os que confiam no Senhor Jesus e em sua oferta perfeita na cruz estão perdoados de todos os seus pecados. Basta se arrepender, que envolve confessar, pedir perdão, crer que foi perdoado e mudar de comportamento. Você pode falar com Deus agora. É só crer exclusivamente no nome do Senhor Jesus, confie que Ele está ouvindo e vai responder, e sua oração chegará ao Senhor. Eu sei que não é fácil descobrir que fomos enganados, e ainda mais quando se trata de religião, mas Deus está lhe chamando para que você possa conhecê-lo de verdade. Ele viu sinceridade no seu coração, Ele te conhece profundamente, e está usando esta mensagem, pela misericórdia dEle, para que o seu entendimento se abra e você receba a vida eterna. A chance é só nesta vida. Após a morte não há mais oportunidade de se arrepender, como falsamente religiões aí ensinam sobre purgatório e enfim, e outras coisas que não estão na palavra de Deus, como nós acabamos de ver. Repare que dentro de você ainda falta algo. Sua vida não tem sentido pleno e completo, e o que está faltando é a presença de Deus. Portanto, se volte ao Senhor Jesus em vida. Abandone tudo que desagrada ao Senhor. Arrependa-se. No início, a igreja primitiva seguia a palavra de Deus e era pura, limpa. Isso enquanto era perseguida pelos imperadores romanos. E os verdadeiros cristãos até morriam pelo testemunho da palavra do Senhor Jesus. Porém, o diabo percebeu que quanto mais ele perseguia e matava os cristãos, mais a fé da igreja era renovada e crescia. Por isso, ele mudou de estratégia. O que ele fez? Ele simulou a conversão, eu creio, do imperador, nós cremos, Constantino ao cristianismo, e o cristianismo se transformou numa religião. Eles fizeram isso, Mas o cristianismo bíblico verdadeiro não é uma religião. Deus quer ter um relacionamento conosco. Então eles colocaram como uma religião, em todo o território romano, aquele mesmo que crucificou o Senhor Jesus, junto com parte dos judeus. Já viu aquele ditado? Não pode com eles, junte-se a eles. Essa foi a estratégia de Satanás. Ele tirou a pressão sobre os verdadeiros cristãos, política,
fazendo com que eles, sem perceber, se unissem a Roma, que é a Babilônia. O objetivo era fazer com que todos pensassem que todas as pessoas eram cristãs em todo o território romano, para que aos pouquinhos, de maneira bem sutil, os valores da fé pura e genuína, ensinada pelo Senhor Jesus, fossem trocados pela prostituição, que significa, como vimos, a corrupção moral dessa fé verdadeira, aceitando idolatria e cultuando imagens de escultura, o que Deus ordena que não seja feito. Veja em Êxodo 20. Os cristãos estão outrora caçados e perseguidos, passaram a fazer parte do Império Romano, ser cidadãos livres e começaram a fazer parte de suas benesses. Como os cristãos já não eram mais perseguidos, a igreja pura e imaculada foi relaxando em sua fé e se manchando com a luxúria, o pecado e a sujeira deste mundo, se transformando não só em uma prostituta, mas também na mãe de meretrizes na terra, porque abandonou o Senhor Jesus e se uniu a essa religião romana em troca de favores, proporcionando o nascimento de várias religiões e seitas totalmente contrárias à palavra de Deus. E hoje não é diferente. A Babilônia faz com que as pessoas pensem que pagar penitências, ou ser uma boa pessoa, ou fazer caridades garante a salvação eterna. Pois para se ter o controle mundial, é muito mais cômodo unir um falso cristianismo para fazer as pessoas viverem suas vidas da maneira que quiserem, sem ser exortados e ensinados com a verdade da palavra de Deus para largar o pecado. Assim, as pessoas pensam que estão indo para o céu, se enganando, porque sabem da verdade, apenas por serem boazinhas, boas pessoas, quando na verdade estão vivendo completamente contrário à vontade de Deus. Pois sequer meditam nas Sagradas Escrituras, e se não se voltarem para o Senhor Jesus a tempo, infelizmente perderão a sua salvação eterna, que só pode ser alcançada através do sangue precioso do Senhor Jesus e o cultivo da fé pura, da intimidade, do relacionamento com o Senhor Jesus. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O primeiro ponto aqui é que João fica espantado ao ver os antigos cristãos perseguidos se tornando perseguidores do verdadeiro povo de Deus, se transformando em instrumentos do diabo. Esse versículo é chave para que você, por si mesmo, confirme a identidade da Babilônia. Responda as seguintes perguntas. Creio que será fácil você conhecer um pouquinho de história. Qual império crucificou o Senhor Jesus? Qual império perseguiu os cristãos, os apóstolos, dentre eles Paulo, Pedro, Tiago e vários outros? Qual império queimava e lançava os verdadeiros cristãos que seguiam o Senhor Jesus aos leões nas arenas? Qual religião matou milhões de cristãos na Inquisição? Acredito que você já sabe a resposta. Essa igreja foi o resultado da falsa conversão do imperador Constantino e parte dos cristãos que deixaram de ser perseguidos, ficando relaxados em sua fé, dando origem a essa igreja que não é cristã, assim como as demais religiões que nada têm a ver com o Senhor Jesus. Não podemos citar apenas uma igreja, pois hoje, infelizmente, existem várias que fazem parte do sistema babilônico e é fácil identificar essa igreja. O espírito dela é de relaxamento espiritual. Ela não leva as pessoas a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. O discurso muitas vezes é focado apenas na paz e no amor, não no arrependimento dos pecados, no confronto ao pecado. Não existe um compromisso real e verdadeiro com Deus no dia a dia. A pessoa vai à igreja no domingo, paga a sua penitência e pronto. Pode mentir, trair, pecar novamente, que está tudo certo. Às vezes a pessoa pensa que vai levar uma oferta, o dízimo, e está tudo certo. E não é assim. Tem que ter vida com Deus. O dízimo e a oferta é parte da comunhão com Deus. Esse é o espírito da Babilônia. Cuidado, amigos. Não negocie sua fé. Viva sua vida 100% na palavra de Deus, pois somente através do Senhor Jesus existe salvação. E nosso dever é crescer o nosso relacionamento com o Senhor e não se adaptar a este mundo, relaxando, esfriando a cobiça com a ganância. Não podemos negociar nossa fé de forma alguma se quisermos a vida eterna. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Toda igreja que não te leva a ter um compromisso real, um relacionamento sincero com o Senhor Jesus, que não te ensina a meditar na palavra de Deus, viver de acordo com as Sagradas Escrituras, pertence à Babilônia. Cuidado, não negocie sua fé. Busque a Deus com todas as suas forças e sinceridade. Não se deixe contaminar com esse espírito do engano, do evangelho de portas largas, de adaptações à carne. Viva uma vida limpa diante de Deus. Não negocie sua fé. Hoje tudo que é errado é certo, que é certo é errado para o mundo.
mas meditando nas Sagradas Escrituras e buscando a direção de Deus com sinceridade, sabemos que Deus não se corrompe e aqueles que pertencem a Ele também não vivem segundo o mundo. Continuando a leitura, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir no abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, e ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos, fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações, línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Eu vou deixar o link desse vídeo para que você compreenda com detalhes sobre as características da meretriz que está assentada sobre os 7 montes em Roma. Vou deixar na descrição. Após, não sei se ainda estará no ar quando você clicar para assistir. Após assistir o vídeo, fica muito evidente sobre quem é essa prostituta, esse símbolo, no capítulo 17. O anjo vai explicando a João o sentido do que ele vê. A mulher é o império mundial da Babilônia, como vimos anteriormente. Esse império já está sendo preparado pelo diabo para ser liderado pelo anticristo, pois a Babilônia jamais desistiu da ideia de ter o controle mundial. Ela domina sobre reis e governantes com o vinho da sua prostituição, ou seja, a corrupção, a deturpação dos valores, a mentira, o engano, a religião, falsa política, superstições, falsa moralidade, idolatria, falsa paz e todo tipo de artimanha e articulação para obter o controle mundial em todas as frentes. Política, economia, religião, tecnologia, educação e informação. Com estas armas, a imprensa, muitas delas nas mãos deles, ela extermina quem não se curva à sua vontade. O espírito babilônico sempre tentou dominar o mundo para separar as pessoas do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como vimos anteriormente, o anticristo e o falso profeta, que serão os líderes ao lado do diabo, da Babilônia no fim dos tempos, farão aliança com os reis da terra, com aqueles que detêm muitas riquezas e poder. Estes entregarão ao anticristo seu poder, para que ele reine por um tempo, que é o período da grande tribulação. A origem da Babilônia encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículos 8 a 10. E Cush gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Nimrod era neto de Cão, ou Cã, filho que Noé amaldiçoou. O diabo, através de Nimrod, desenvolveu um sistema pelo qual os seres humanos seriam completamente desligados do verdadeiro Deus, e seria até capaz de morrer por esse sistema, que se chama religião. Essa praga inventada pelo diabo ao longo da história tem feito as pessoas se distanciarem de Deus, praticando coisas terríveis como o sacrifício de crianças inocentes, suicídios e outras perversidades que nada têm a ver com Deus, até sacrifícios de animais fora o que estava na palavra de Deus, que Deus tinha orientado o povo a fazer. Hoje não mais, é o sacrifício do Senhor Jesus que nos lava de todo o pecado. Na época, o povo de Israel fazia os sacrifícios até antes do sacrifício do Senhor Jesus, os animais que Deus tinha dirigido, mas hoje não mais. E hoje existem pessoas que ainda fazem sacrifício de animais,
mas para fazer o mal. É a religião, não é o que Deus ordena hoje. Além disso, a religião faz com que as pessoas de bem pensem que serão salvas só porque não fazem mal aos outros. E como já vimos, só existe salvação através do sangue precioso do Senhor Jesus. E nós não podemos fazer nada por nós mesmos para sermos salvos, para nos garantirmos por nós. Mas somente aceitando o sacrifício do Senhor, obedecendo sua palavra, é que, priorizando o relacionamento com Ele, é que herdamos a salvação. E a Babilônia, que é o espírito religioso do engano, busca ocultar isso da mente das pessoas, oferecendo o evangelho falso de portas largas que contraria o que o Senhor Jesus nos disse em Mateus 7, 13 e 14, para controlá-las e levá-las à condenação eterna. O objetivo desse sistema religioso é dominar o mundo, controlar as pessoas através de mentiras criadas ao longo da história. Quantos têm medo de passar debaixo de escada por causa da religião, não é verdade? Mas onde está escrito na palavra de Deus que não se pode passar debaixo de escadas, o que isso faz mal? O diabo inspirou Nimrod a criar uma torre cujo topo chegasse aos céus, para atrair as pessoas para o local. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Nimrod queria estabelecer ali um reinado, no qual ele dominaria sobre todos os seres humanos, e por isso queria concentrar toda a humanidade por perto. Isso contraria a ordem do Senhor a Adão e Eva, que podemos ver em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Babel em hebraico significa confusão, como podemos ver em Gênesis 11, 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel também significa porta dos deuses, ou seja, idolatria no lugar de culto ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Targum de Jerusalém é uma versão muito antiga do texto hebraico para a língua aramaica. Era utilizado especialmente pelos antigos rabinos das sinagogas. Veja que interessante sua tradução no texto sagrado de Gênesis 10, 8 e 9. Nimrod foi o mais poderoso rebelde contra o Senhor, que jamais existiu no mundo. Nesta versão fica claro que Nimrod era poderoso em pecar diante de Deus e se rebelar contra o Senhor, trazendo engano às pessoas, buscando cada vez mais homens que o seguissem, para que abandonasse o conselho de Sem, que era o filho de Noé temente a Deus. Dentre os descendentes de Sem temos os semitas e os judeus. Já de Nimrod temos nações completamente afastadas do Senhor, como Babel e a futura Babilônia, por exemplo. Observe que ao longo da história, o diabo sempre usa alguém para sutilmente influenciar as pessoas contra Deus. Ele sempre busca ser reconhecido como Deus das pessoas, através das mais diversas religiões do mundo, como a Igreja de Roma, que é descrita neste capítulo, juntamente com todas que não levam as pessoas a terem uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus. E agora, no fim dos tempos, com o anticristo e o falso profeta, não é diferente. Ele busca enganar o máximo de pessoas, tendo controle mundial, unificando todas as religiões e até nações com governo único, exatamente como Nimrod queria fazer. E hoje já vemos que tudo caminha para a unificação da economia, da política e da religião, como muito em breve, como vimos no capítulo 13, no estudo sobre as duas bestas, o anticristo, o futuro líder mundial, e o falso profeta, a besta que emerge da terra, que lidera a Igreja de Roma. Hoje o certo virou errado e o errado virou certo, como falamos. Quem segue o Senhor Jesus é tido como careta, ultrapassado, tudo é permitido, o egoísmo, o pecado, a vaidade, a frieza está só aumentando. Essas, dentre outras, são as consequências do espírito babilônico ou do diabo. Como posso saber se a igreja que frequento faz parte desse sistema, ou seja, desse espírito babilônico? Veja algumas características que seguem o espírito babilônico. É simples. Se a igreja que você frequenta simplesmente faz imagem de escultura, ela já é babilônica, pois está afrontando a ordem de Deus, que é muito clara, em Êxodo 24. Não farás, nem cultuar, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não estimula o seu relacionamento íntimo com Deus, não te estimula a meditar na palavra de Deus, não ensina sobre as profecias do livro do Apocalipse. Amigos, Deus te fez inteligente. Só você pode decidir se crê na palavra de Deus ou se vai continuar fazendo parte deste sistema babilônico que vai levar inúmeras almas, infelizmente, ao inferno. Aproveite essa chance
Entregue-se ao Senhor Jesus agora. Receba a salvação que só Ele pode te dar. Você não precisa partir sem o Senhor Jesus. Ah, mas a minha família, minha bisavó, é tradição. É tradição? Você vai ficar com a tradição? Você vai entregar o futuro da sua alma nas mãos de um líder? Sem procurar a verdade, sem falar com Deus, para que o Senhor Jesus te mostre que que o Senhor Jesus é a verdade. E se esse líder é verdadeiro ou não? Você prefere morrer abraçado com a sua família, com a sua tataravó que não pode te salvar? Ou buscar a verdade, receber a vida eterna, ser completo, ter um propósito, ser verdadeiramente feliz e cheio da presença de Deus? Olha como existe um buraco no seu coração, medo da morte, medo da grande tribulação. Você não precisa passar pela grande tribulação, você não precisa viver sem o Senhor Jesus. Se desprenda da religião. Eu vou deixar os endereços na descrição do vídeo que certamente vão ajudar você a desenvolver o seu relacionamento com Deus. E você pode se batizar, se você assim quiser. O Senhor Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. E ele se batizou, se não me engano, com 30 anos. Né? Então, o batismo tem que ser numa idade que você está consciente do que você está fazendo. Uma criança, se ela partir, ela é salva, um bebê. Porque ele nasce pecador, mas ele é puro. Ele não tem consciência do que está fazendo. Então não pode ser batizado sem consciência. Tem que ser batizado consciente, uma decisão da pessoa. E se você crê e quer se entregar ao Senhor Jesus agora, vamos orar. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa, meu Pai. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Confesse que você renega tudo e todos os outros nomes. Que o Senhor Jesus Cristo é o único em quem você confia para te salvar. Que Ele morreu, deu sangue por você. Entrega o seu coração, pede para Ele entrar no seu coração, morar em você. E seja cheio do Espírito Santo. Louve e adore ao Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus vivo que veio a esse mundo, se humilhou, deu sangue para tomar sobre si os nossos pecados e que nos ama e que nos dá uma vida de prazo para que possamos nos voltar para Ele. E se você crê que o Senhor Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, que Ele morreu, ressuscitou por você, diga amém e graças a Deus. Se batize nas águas. Vá a um desses endereços que eu vou deixar na descrição que vão ajudar você a desenvolver seu relacionamento com Deus. Se agarre ao Senhor Jesus, converse com Ele todos os dias. Medite na palavra dEle. Separe o tempo, porque a gente trabalha, resolve situações. Então separe um tempo para falar com Deus, jogar as cartas na mesa e adorá-lo. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais é a mesma. E Ele, o Senhor Jesus, é que te salva. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tenha uma ótima semana. Até o próximo estudo.